para nos dar vida e vida com abundância. Na noite desse dia, Deus diz aí teu servo, Pai, a qual o teu Espírito vai escolher nessa noite para trazer a mensagem, para como porta-voz das boas novas. Pai, na noite desse dia, Pai, enquanto Ele traz a tua palavra rema, palavra poderosa, palavra, Pai, Pai, como chuva será de temporã, trabalhando nos corações na noite desse dia, para gerar frutos que te glorifiquem. Senhor, tu vai trabalhando, Pai, a favor da vida dele, do seu lar, da sua casa, da sua família. Vai, Senhor, jogando por terra todo arrependimento, todo espírito contrário que não te louva, tudo aquilo que vem para turbar a mente, para roubar a palavra. Senhor, guarda os corações dos teus filhos nessa noite, aqueles que vão receber essa preciosa semente. Guarda, Senhor, o coração de cada um como uma terra arada, uma terra pronta para receber essa semente do céu, que é a tua palavra. Assim nós choramos com uma certeza, que toda a palavra cumprirá o propósito a qual ela for enviada nessa noite, no nome de Jesus. Amém? E as palmas em nome ao Senhor Jesus. Amém. Os imprevistos aí, sair tarde de casa, mas o Senhor é bom. De chegar a tempo, louvado o nome do Senhor. Até porque eu costumo chegar em cima na hora, né, da pregação. Não gosto disso, isso não é meu. Gosto de participar do culto verdadeiramente. Abra comigo o livro de Josué, no primeiro capítulo. Agradeço ao pastor pela lembrança. É como já são ligados para o seu aniversário, mas para mim isso é um presente. Josué, capítulo 1. Uma passagem bastante conhecida, mas coisas que o Senhor precisa falar contigo. Todos acharam? Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta dos pés, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio e o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não deixarei nem abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, está com você por onde quer que andar. Louvado é o nome do Senhor. Pode sentar. Adorando e bendizendo o nome do Senhor. Pode ficar à vontade para adorar a Deus, porque não me atrapalha, me incentiva. Aleluia. A gente conhece já a história, né, desse capítulo de Josué. A gente costuma muito falar sobre o esforço, o de bom ânimo, louvado é o nome do Senhor. Mas é algo interessante que Josué estava frustrado por causa da morte de Moisés. A morte de Moisés o entristeceu muito.
E o período de luto já tinha passado, ele continuou de luto, ele continuou ali prostrado, entristecido. E Deus precisou intervir nos seus sentimentos. Por quê? Porque ele precisava levar um povo no lugar de Moisés para a terra prometida. Uma terra que foi prometida, foi dita por Deus a Moisés. Mas o sucessor de Moisés seria Josué, que andava muito com Moisés e aprendia de Moisés. Mas aqui Moisés está prostrado, está entristecido. Os seus sentimentos fizeram dele escravo, para que ele não conseguisse continuar a boa obra que foi começada. Porque por mais que alguém tenha saído de cena, a obra de Deus não termina. Por mais que o quadro possa ser mudado, Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Por mais que as circunstâncias agora não estejam favoráveis, o Senhor ainda tem o controle de todas as coisas. E por mais que os dias possam ser maus ou pesados para nós, quem prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Glória. Porque não é na nossa força, não é no nosso entendimento, não é naquilo que a gente possui, ou não é naquilo que a gente acha que somos. É no poder de Deus. Aleluia. Jesus vai falar: sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, em situações que confrontam a nossa vida, elas nos mostram verdadeiramente quem somos, fracos e dependentes de Deus. Elas mostram, as dificuldades mostram verdadeiramente que aquilo que a gente acha que é força na nossa vida, na verdade é um engano. Porque se é o Senhor que realiza a boa obra que Ele planejou em mim e em você, eu preciso entender que eu sou guiado pelo Espírito e não pelo meu intelecto ou meu poderio. Porque o salmista vai falar: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Em outro momento na palavra vai estar escrito que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Então aqui a gente vê um homem que aprende com Moisés, mas num momento crucial que é para botar tudo aquilo em prática que ele aprendeu, ele está prostrado porque algo que aconteceu o entristeceu a ponto de deixar ele prostrado. Muitas das vezes, irmãos, acontecem coisas nas nossas vidas que nós presenciamos e não queríamos presenciar ou vivenciar, que quer fazer a gente prostrar, que quer fazer a gente ficar estagnado, parado, e pensando que não está valendo a pena, e pensando que está tudo em vão, que a minha fé não está me levando a lugar nenhum, porque eu acho que eu tenho não é fé, é qualquer outra coisa, porque o cenário do que eu estou vivenciando não está favorável para me trazer o quê? Alegria. E quem disse que Deus falou que vai te dar alegria todos os dias da sua vida? Jesus. Aleluia. E aqui na palavra, aqui no Antigo Testamento, assim como no livro do Novo Testamento, né, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O que ele quer falar com tem de bom ânimo? É sorrir para a adversidade? Não, é se esforçar. Glória a Deus. Glória. Porque o direcionamento do Espírito é para ser guiado, é para ser ido, né? É para ir. O direcionamento do Espírito é para ser obedecido. E tem coisas, irmãos, que Deus não vai fazer para mim nem para você. Ele vai falar: esforça-te para fazer. Aleluia. Ele vai falar: eu já preparei o cenário. Eu já te preparei e continuo te preparando. Eu te coloquei num cenário aonde você vai ter que ser aquela pessoa a qual eu chamei para você ser. Adão, quando foi criado, ele foi colocado no jardim. O jardim já estava pronto. E ele precisava o quê? Cuidar do jardim. E prestar atenção na palavra de Deus. Se comer daquele fruto, vai morrer.
Muitas das vezes é assim com a gente. Deus nos coloca em ambientes que a gente vai representar Deus e vai cuidar daquele ambiente. Como cuidar? No meu modo de viver, né? No meu testemunho, na minha vida de oração, na minha vida de jejum, no meu modo de ser exemplo para alguém naquele ambiente e tomar cuidado para não saborear de um fruto proibido que de repente possa ter no ambiente. Ser vigilante, ser atento, ser constante no Senhor. Por mais que os gigantes se levantem, eu sei em quem tenho crido. Aleluia. Glória a Deus. Por isso o Senhor vai falar a Josué: se levanta. Porque você não é A, não é B, não é C, não é D. É você. Aleluia. Que vai conduzir esse povo para a terra que eu prometi a Moisés. É você que vai com eles. Passa, levanta, pega o povo e passa o Jordão e vai embora. Vai embora. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra onde eu ainda vou te mostrar. O que eu quero dizer com isso? Põe-te em pé. Como disse, o Senhor disse a Ezequiel: põe-te em pé e falarei contigo. Ou seja, darei estratégias, darei sabedoria, mas darei direção. Mas esforça-te para fortalecer a sua fé e continuar caminhando na direção que eu estou mandando. Glória a Deus. Fazendo aquilo que eu estou mandando. Aleluia. Não questionando aquilo que eu mandei ser realizado. Mas usando a sua fé para crer naquele que é o autor e consumador da fé. Porque muitas das vezes a gente fala que a fé é acreditar em algo que pode acontecer. E a gente fala: não, eu creio que isso vai acontecer na minha vida. Verdadeiramente, irmão, a fé é crer no Filho. E crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E que Ele pode fazer aquilo que eu não posso. Aquilo que é impossível aos homens, para Ele é possível. Por isso, muitas das vezes, Ele vai pegar o vaso que está todo quebrado na sua mão. Ele não vai fazer os desejos do vaso. Ele vai endireitar o vaso e fazer os desejos dele ser reais dentro do vaso. Glória a Deus. Aleluia. E aí sim, o vaso vai começar a experimentar e ter prazer e alegria na presença do Senhor. Glória a Deus. Mas prostrado, cabisbaixo, olhando para o chão e olhando para o alto, ele não vai sair do lugar. Com a cabeça cheia de dúvida, ouvindo o que não é para ouvir, consumindo no coração aquilo que não é para consumir, ele não vai sair do lugar. Pelo contrário, ele vai se perder. Ele vai andar por lugares que não era para andar, ele vai fazer o que não era para fazer, vai enrolar a sua vida e a culpa é de Deus. Porque enquanto parece estar indo tudo bem, a gente vai falar: Deus está comigo, está me abençoando. E quando o negócio desanda de vez, a gente vai: Deus, cadê você? Que não me responde, que não fala comigo. Porque muitas das vezes, irmãos, como está escrito em Filipenses capítulo 2, a gente faz as coisas segundo a nossa própria vontade. Uma vida de prostração espiritual é fazer também as nossas vontades parecerem serem vontade do Espírito Santo e não são. Deus. Aleluia. Porque a gente quer realizar aquilo que deseja. A gente está falando: não, eu vou glorificar a Deus nisso. Não vai, porque Ele está fazendo a sua vontade para você. Tem muita gente que quer ser visto e não fazer o Jesus ser visto. Muita gente quer colocar a mão aonde não é para colocar, para realizar aquilo que não é para realizar. E não dá ouvido a ninguém, é teimoso. Não, eu vou fazer porque tem que ser assim, porque não sei o que, não sei o que lá, é teimoso. Rei Davi, quando quis construir uma casa para a arca, o Senhor repreendeu: quem mandou você fazer alguma coisa? Quem disse que é para você fazer? Por acaso eu mandei alguém fazer alguma coisa? Eu mandei fazer, porque eu queria viver aonde? Entenda. Eu não falei palácio, eu falei entenda. Ou seja, muitas das vezes a gente quer realizar os nossos desejos falando que é Deus. E quando Deus nos confronta, a gente fica desnorteado. Louvado é o nome do Senhor.
Porque o Senhor não nos chamou para ter uma vida de prostração espiritual. O Senhor não nos chamou para ter uma vida de olhar para baixo e achar que não vai acontecer aquilo que me espera, porque a sua expectativa é maior do que o querer de Deus. Glória a Deus. E o Senhor fala para Josué: levanta, tu vai conduzir esse povo. Existe uma terra prometida. Glória a Deus. E Josué sabia dessa terra, porque ele foi um dos espias que foi espiar a terra. E falou grandes coisas sobre a terra, coisas boas. Não só ele, como Caleb, então, para herdar a terra. Louvado é o nome do Senhor. Só que eu preciso entender: se minha vida espiritual ficar prostrada, eu não herdo aquilo que já está pronto para mim herdar. O apóstolo Paulo vai falar no capítulo 8 de Romanos, no verso 17, se eu não me engano, que nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Porque em João capítulo 1, verso 12, vai falar que fomos gerados filhos por causa de Cristo. Glória a Deus. Então a nossa conversão não é qualquer coisa. Nós somos filhos e somos herdeiros. E se somos herdeiros, estamos indo em direção ao que? A herança. E essa herança já está pronta. Aleluia. O que eu preciso? Me esforçar para chegar até ela. Glória a Deus. O que eu preciso é não deixar as circunstâncias da vida me prostrarem no meio do caminho. Ah, mas tu não sabe o que eu estou passando. Não sei. Mas eu sei que a tua vida espiritual pode ser abalada por isso que você está passando, se você abaixar a guarda. Se você permitir que a sua fé venha a ser minada no meio da caminhada. No meio da caminhada. Eu não estou falando que é fácil. Mas eu estou falando que a palavra diz que aquele que espera no Senhor, suas forças são renovadas. Aleluia, Deus. Eu estou falando de um salmista que fala: porque te abate a minha alma, porque se expanda dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele está falando que ainda há esperança para a árvore cortada, que é o cheiro das águas brotará. Glória a Jesus. Então, mesmo jeito que a palavra fala de tanta coisa, fala também da esperança daqueles que parecem que não têm mais esperança. Está falando: confia. Continua na sua batida. Continua na sua caminhada. Continua nas suas lutas diárias. Nas suas dificuldades, nas suas pelejas. Esforça-te, tem de bom ânimo. Mas traz à memória o que te dá esperança. Aleluia, Deus. Mas começa a buscar de uma forma diferente. Começa a buscar: está difícil, intensifica mais a guerra. A luta, beleza. É, Deus. Intensifica mais o momento de oração, intensifica mais o jejum, intensifica mais a leitura da palavra, intensifica mais a busca. Aleluia. Porque é muito fácil a gente falar: eu preciso me vestir das armaduras. Mas parece que a armadura não é do nosso tamanho, né? Só que a armadura de Deus não é de Saul. A de Saul não cabe em Davi, mas a de Deus cabe em cada um. Aleluia. Porque é o próprio Jesus. É o número de cada um. Não importa o teu tamanho, vai caber em você. Glória a Deus. Sujeitar-vos a Deus. Que é se sujeitar a Ele. Não é só realmente reconhecer quem Ele é, mas toda a dependência está nele. Tudo aquilo que eu preciso está nele. E eu preciso conhecê-lo. Por isso que o Senhor vai falar: não somente esforços, tem de bom ânimo, mas medita nessa palavra. Medita nela, para que tudo lhe vá bem. Glória a Deus, aleluia. O que vai bem? Não ser confundido. Não ser confundido por ouvir algo que parece a palavra e não é. Não ser confundido por ser levado por falsas doutrinas. Não ser confundido por ser levado por falsos profetas. Por pessoas que querem massagear o teu ego e te emocionar, mas não falar a verdade da palavra para você. Não te mostrar o caminho. Mas fulano parece um pastor, parecer não quer dizer que seja. Mas ciclano parece um profeta, parecer não quer dizer que seja. Eu preciso analisar a profecia.
Eu preciso entender que o profeta pode até acertar sobre você, mas a conduta dele vai mostrar que ele é um falso profeta. Porque dom é uma coisa, caráter é outra. Aleluia. Glória a Deus. E muitas das vezes a gente está andando atrás das pessoas por causa do dom e não por causa do caráter. O caráter mostra a verdade, o dom não. O dom pode estar mostrando misericórdia para mim e para você, de Deus, falando algo que nós precisamos ouvir. Mas o caráter, irmãos, tem muita gente sem caráter aí ganhando rios de dinheiro e almas para eles mesmos, enganando a muitos, enquanto muitos que são verdadeiros não estão dando, não estão sendo ouvidos, porque muitos estão querendo o teatro que foi armado com mentiras e muita ganância. O Senhor está falando, ó, põe-te em pé, esforça-te, medita nessa palavra para que tudo vá bem, porque você tem uma promessa a ser conquistada, você tem uma terra prometida a ser alcançada, e você precisa entender coisas que você ainda não sabe. Você precisa compreender coisas da parte de Deus, que se Deus não revelar, eu e você nunca vamos saber. Porque a palavra vai dizer, buscar-me-eis, me encontrareis, quando buscar de todo o vosso coração. E ele vai falar, e serei achado de vós. Por que seremos achados? Por que acharemos ele? Por causa da busca com todo o nosso coração. Aleluia. Porque aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O teu coração tem que estar no Senhor. Essa caminhada de vida, irmãos, que em breve encerrará. Jesus está às portas. De repente a gente não vai estar vivo para ver, mas se a gente morrer com Cristo, a gente ressuscita e vai até Ele. Com o corpo glorificado. Meu Deus, é forte. Por isso ele vai falar, prepara-te para encontrar com o Senhor seu Deus. E como é que eu me preparo? Não me prostrando fora das circunstâncias, por mais difíceis que elas sejam. Você precisa fazer a manutenção do altar para que o fogo possa estar continuamente aceso no teu coração. Como aqueles dois homens de Emaús, um falou para o outro, por acaso quando ele falava, o teu coração não ardia? Muitas das vezes nós queremos ver milagres, mas Jesus já fez um milagre em nós. E quer gerar através de nós milagres. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. E às vezes a gente está esperando que aconteça de outro para a gente ver. E o Senhor está falando, quem crer, verá. Quem crer, verá agora. Aleluia. Quem crer, terá intimidade. Quem crer, por mais que não entenda, vai obedecer e continuar. Quem crer, por mais que não esteja entendendo nada, percebe que obedecer é melhor que sacrificar. Aleluia. E que a fé é um firme fundamento que me traz coragem no espírito. Porque nós temos um espírito de ousadia e não de medo. Aleluia, Jesus. E se está nos faltando discernimento, peça ao Espírito de dom. Porque é necessário, para mim e para você, dom de discernimento. Porque muitas das vezes nós procuramos na Bíblia palavras que vão ao encontro daquilo que eu quero ouvir. E o Senhor está falando, eu quero descortinar aquilo que ainda está me oculto. Glória a Deus. Como diz naquela parábola, que o Senhor conversou com os seus discípulos, de repente os discípulos vieram até ele e perguntaram, nos explica essa parábola. E o Senhor falou, a vocês eu explico. Porque multidão não vai conhecer os mistérios de Deus, mas aqueles que se achegam a Ele, Ele revela o oculto. Ele revela aquilo que está guardado só para os que querem seguir a Ele, só para os que querem estar com Ele, só para os que querem largar a rede e seguir e aprender com Ele. Porque Ele está falando, passa desse julgamento, passa desse nível. Aleluia. Passa desse ambiente que tu está vivendo aí, ó, espiritual.
Olha para esse rio, Ezequiel. Entra nele. Sabe, um rio que vai nos encobrir e vai tirar o controle da nossa mão e vai, como Ezequiel falou, daqui eu não consigo mais. É só isso que o Senhor quer. Que devemos entender que o controle não é nosso. Que por mais que o diabo peleja contra a nossa vida, por mais que o inimigo das nossas almas tenha suas artimanhas contra nós, nós temos um Deus que guarda no secreto. Nós temos um Deus que nos guarda no teu esconderijo. Nós temos um Deus que fala que 1000 cairão tomar 10.000 da direita, tu não será atendido. Nós temos um Deus que na tua palavra diz que o Senhor é meu pastor e de nada me faltará. Que vai falar que por mais que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. E Jesus vai falar, não nos deixarei só, estarei contigo até a consumação do céu. Por isso esforça-te. Por isso na primeira adversidade não esmoreça. No primeiro problema, não abandone. Na primeira circunstância contrária, não jogue para o alto. Não responda conforme a afronta que veio para você. Porque muitas das vezes a afronta que veio para você é para você responder da forma que não era para responder. Por isso precisamos nos esforçar e aprender a sua palavra e aprender a ser sensível ao que o Espírito diz à igreja. E aprender que o reino de Deus é ganhar força. Ele se esforça, te quer dizer também sobre santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Porque o próprio Senhor vai falar, seja santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Bem-aventurado o coração puro, verá a Deus. E se esforçar na santidade para que não caia na vontade da carne. Não deseje aquilo que vai corromper sua comunhão com o Senhor. Existe um propósito na sua vida. Existe um projeto na sua vida. E esse propósito e esse projeto é chegar na terra prometida. Problemas vamos ter. Mas a solução também, porque Cristo é a nossa solução. Não é que de repente você se sinta derrotado de você estar derrotado. A palavra de Deus vai falar, o nosso está abatido, mas não derrotado. Se fosse assim, o apóstolo Paulo acabou a carreira derrotado. Porque ele faz uma lista de tudo que ele passou. E no final fala, o que ele fala? Tudo posso naquele que me fortalece. Por que ele declara isso? Porque ele entendeu que tudo aquilo que ele passou, ele viu o poder de Deus fortalecendo ele. Tudo que ele passou, as perseguições, as calúnias, as pedradas, as injúrias, tudo que ele passou, as fomes, a nudez, como ele diz, ele aprendeu aquilo que o Senhor falou para ele, na sua fraqueza, o meu poder se aperfeiçoa. E ele vai declarar, por isso eu me alegro na minha fraqueza. Porque na minha fraqueza eu estou vendo o poder de Deus se manifestar. Na minha limitação eu estou vendo o poder de Deus exalar a sua essência em mim e fazer, não esmorecer, mas fazer continuar. E fazer ir para o final do propósito. Mesmo sabendo que o final vão arrancar a cabeça. Ele está falando, ó, eu sei o que vai acontecer, mas é para lá que eu vou. Aleluia! Muitas das vezes nós estamos tão, irmãos, tão preocupados com as coisas dessa vida que vai acontecer, deixar de acontecer. Será que ele vem? Será que ela vem? Será que ele vai? Será que ela vai? O que vai acontecer com todas as coisas? E o Senhor está falando, ó, esforça-te no teu caminhar para comigo. Jeová. Porque eu é que pelejo as suas guerras. Eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós. Glória a Deus! E nessa peleja não terás que pelejar. Porque o Senhor pelejará por vós e vós
fica quietinho e veja o livramento que hoje te deu. Porque existe um projeto. E a palavra de Deus não cai por terra nem volta vazia. Existe um querer de Deus na minha e na sua vida. Em primeiro lugar, para ser conhecido. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento, buscar ao Senhor. Nós precisamos ter intimidade com Ele. Não é ter intimidade para mostrar para o irmão que você é mais espiritual que Ele, não. É conhecer a Ele. Porque quanto mais eu conheço a Ele, mais eu me relaxo. Mais eu entendo que preciso ser servo. Mais eu entendo que eu não sou nada. Mas eu quero conhecer a Ele. Eu quero ver Ele se manifestar. O nosso desejo tem que ser Ele. Porque Ele nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho, irmão. O Filho, irmão. A qual foi declarado na vida de Abraão, quando Abraão pega, né, obedece a Deus em pegar o seu filho para ir sacrificar. E quando chega lá, prepara o menino para ser sacrificado, Deus brada para ele não fazer. E manda uma ovelhinha lá, né? O bichinho lá para ele para sacrificar. O que era isso? Abraão, você obedeceu realmente. Você será conhecido como o pai da terra. Mas esse trabalho não é teu. Quem vai matar o filho sou eu. Meu Deus. Porque quem matou o filho foi o próprio pai. Mas daí a gente vai falar que ele se alegrou e morreu ao Jesus. Quem deu o filho para o filho morrer no meu e no seu lugar foi o próprio pai. Quem derramou do cálice da ira de Deus, né, foi o próprio Deus em Cristo Jesus. Por isso ele fala: por que me abandonaste? Porque Jesus foi abandonado, para que você não seja abandonado. Aleluia! Porque Jesus sentiu as dores do cálice da ira, para que eu e você não viesse a sentir essa dor, para que nós pudéssemos ter uma nova chance. Por isso João Batista, quando vê Jesus, fala: esse cordeiro que tira o pecado. Por isso o Senhor fala: esforça-te e tem bom ânimo, porque a obra pode ser árdua, mas o final é de glória. A obra pode ser puxada, a caminhada pode ser puxada de choro, né? Como diz o salmista, né? Chorando com seus irmãos, mas na volta, no final de todas as coisas, a alegria do Senhor, que é a nossa força. Eu posso estar chorando, mas caminhando. Eu posso estar chorando, mas continuando a fazer. Eu posso estar chorando, mas me esforçando. Eu posso estar chorando, mas eu estou buscando. Eu posso estar chorando, mas não estou desviando meus pés. Eu posso estar chorando, mas eu estou permanentemente na posição. Eu posso estar chorando, mas estou na obediência. Eu posso estar chorando porque eu perdi, mas eu entendo que maior é a promessa que Ele fez para mim do que aquilo que eu perdi. E eu estou chorando. Eu estou chorando. Porque existem todos os tempos para todas as coisas. O tempo de chorar não se compara com o tempo de chorar. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O amanhecer do sétimo dia do Senhor, a qual Ele disse que descansou, mas na verdade está. Aquilo que Jesus falou na cruz está consumado. Meu Deus. Está consumado, está tudo pronto, tudo foi feito, tudo foi realizado, tudo foi concluído. Tudo foi concluído. Não fizemos nada. E o Senhor fala para mim e para você: somente esforce-te. Somente ande a sua caminhada com Deus. Somente faça a sua parte. Porque aquilo que tu não pode fazer, eu já fiz. Aquilo que tu não pode realizar, eu já realizei. Glória a Deus! Aquilo que para ti é impossível, eu já fiz. Aleluia!
nós não entendemos, olha que negócio complicado é esse, que negócio difícil é esse. Às vezes confiamos em alguém, se alguém nos abandona ou então nos trai, e a gente fica sem saber o que fazer. E o salmista vai falar, elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso esforça-te. Ainda não acabou. Ainda não é o fim. O ponto final não foi colocado. Glória a Deus. De repente você está falando, Jesus me esqueceu. As pessoas me esqueceram. De repente você está pensando, eu não tenho um chamado. Eu não fui chamado para nada, eu não sei fazer nada. Eu não tenho a capacidade de estar na frente de nada. Eu te digo, você está certo. Você não tem capacidade para nada. Mas quem te chamou te capacita. Por isso ele te chamou. Porque ele não chama capacidade. Sabe por quê? Porque aquele que se acha alguma coisa primeiro tem que ser abatido. Porque ele rejeita ele. Ele não atura sobre ele. Ele não atura o orgulho. Primeiro tem que ser abatido. Porque o reino de Deus é dos humildes, pobre de espírito. Aquele que entende, Senhor, se tu não fizer, não sou eu que faço. Por isso, uma obra, irmãos, muitas das vezes parece que a liderança que está de frente para a obra parece que não vai adiante, parece que vai chegar um momento que todo mundo vai sumir, o negócio não vai acontecer. De repente você ouve uma voz para assumir determinada local, determinada obra, e tu fala, Senhor, eu não sei se foi o Senhor que falou, não. Tem um momento que a gente fica balançado, Senhor, será que é você mesmo? Será que é isso? Porque eu estou botando a mão naquilo que eu ouvi, tenho certeza que foi o Senhor, mas está parecendo que não foi, porque o negócio não está fluindo. Eu estou cavando o poço e a água não está aparecendo. E é assim que o Senhor faz. Porque quando ele falou para Abraão, não vai, ele não falou o que aconteceu no meio do caminho. Ele não falou o que Abraão ia avançar. Ele não falou para ninguém. Mas chegou um momento que ele começa a falar de promessas. Porque por mais difícil que fosse a caminhada, se a gente continuar se esforçando e obedecendo, a gente vai ter a certeza que as promessas da vida na nossa vida. Que aquilo que está sobre vocês e não está em vão, que aquilo que aparentemente aos nossos olhos ainda não aconteceu, não quer dizer que não vai acontecer. Porque a cada ano que passa, por mais difícil que possa ser, a gente vê a mão de Deus. Aleluia. Porque não acabou. Quando você dorme e acorda no dia seguinte, você respira. É Deus mostrando que ainda não acabou. Aleluia. Ainda tem coisa aí. Como foi louvado, ainda tem vida aí. Glória a Deus. Então somente esforça-te. Não olha para um lado nem para o outro, olha para o céu. Não ouve quem não tem que ouvir, ouça o Espírito. Por isso o lugar secreto ainda está de porta aberta. Para eu e você entrar e buscar Ele no secreto. Aleluia. Ele quer revelar coisas que são segredos para mim e para você. O Senhor tem nos chamado. O Senhor tem trabalhado em nós, porque Ele não quer ver a gente prostrado espiritualmente. E se a gente prostrar espiritualmente, a gente gosta em tudo na nossa vida. E se possível até abandona a fé. E toma atitudes erradas. Atitudes antibíblicas. E a gente declara que não tem problema nenhum. Então esforça-te. Essa é a palavra da noite. Glória a Deus. Esforça-te. Aleluia. Isso é para mim, isso é para você. Porque aquele que pensa que está de pé pode parar aqui não cai. Aleluia. Hoje, Glória a Deus. que o Senhor possa Aleluia. falar muito mais ao coração de vocês. Glória a Deus. Que o Senhor possa explanar muito mais a mente de vocês. Glória a Deus. Aquilo que o Espírito quer falar.
dentro do seu coração. Deus, maravilha, aleluia. Tem uma graça de Deus nesse lugar. Glória, Tem uma presença de Deus neste lugar. Pode ser marcado uma data de ação de graças pela vida do pastor. Glória a Deus por isso. Mas a presença de Deus está no lugar. aleluia. Glória, glória, glória a Deus. E essa palavra de esforça-te é para nos colocar de pé e continuar crendo que o Senhor é fiel para completar a tua obra. Tem lares sendo visitados nessa hora. Sabe, a atuação do diabo vai acabar nesse lugar. Deus está falando que está visitando corações que estão endurecendo. E está trabalhando nesses corações. Porque setas alcançaram esses corações para endurecer, para envenenar. Oh, Espírito Santo. Porque o Senhor te chamou para ser um adorador. Um adorador é aquele que tem o coração quebrantado e contrito na presença. O Senhor visita a casa nessa noite. O Senhor visita cada um que está aqui. Completa a obra, Jesus. Faz grandes coisas na vida de cada um que está aqui nessa noite. Conduz, Senhor, conduz os nossos passos segundo a